Muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? Galera aí do nono ano, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos lá para nossa penúltima aula do nosso livro, né? Ó, deixa eu dar uma olhadinha aí, eu tô com o livro de vocês, ó. Livro aqui, ó, o caderno de número 3, tá? E hoje a gente vai trabalhar ali o capítulo, a semana do dia 31, né? 31 é o capítulo 3. Deixa eu só me achar aqui. Capítulo número 3. A gente vai estar fazendo aí a correção dos exercícios do reforço em casa, da semana do dia 31, né, dessa semana, e o vídeo explicativo do capítulo 3 e comentar todos os exercícios deste capítulo 3, tá? E vamos já preparar aí para a aula da semana que vem, do dia 7 de setembro. Feriado nacional, né? Mas eu vou deixar disponível lá a aula, tá? Lembrando a você que você pode estar tirando suas dúvidas sempre às segundas-feiras, sempre no horário de 9h30 às 10h30, né? Botei errado aí, tá, pessoal? Sempre no horário de 9h30 às 10h30, porque de 8 às 9h30, de 8h30 às 9h30 é o pessoal do nono ano, e de 9h30 às 10h30 é o pessoal do nono ano aí, vocês. Tá bom? Deu uma olha ali. Belezinha, vamos lá no capítulo 3. Capítulo 3 já começa com Pantera Negra, né? Quem gostou de ver o filme Pantera Negra? Tem uma historinha aí do Pantera Negra, tá? Então a gente vai ver aí, esse capítulo 3 falaremos sobre a emancipação dos povos da Ásia e da África, né? E vamos falar da Conferência de Bandung, a queda dos impérios coloniais e a descolonização do continente africano. Show de bola! Estou sem a minha caneta está aqui. Aqui está ok. Vamos lá para nossa aula de capítulo 3, tá bom? Belezinha? Vamos lá? Então, no iníciozinho aí, para mim é a página 28, né? Ele vai falar sobre a emancipação dos povos da África e da Ásia. E ele fala assim, né? Assim como a América do Sul e Central, a Ásia e a África também foi colonizada pelos europeus. Fato comum entre os citados é que todos foram colônias de exploração. O processo de independência das colônias em relação às metrópoles europeias é denominado historicamente como descolonização. Descolonização, beleza? Tranquilão? Então, vamos lá. Página. Gente, ó, eu tô com a minha folhinha aqui. Tô com a minha folhinha. Que eu vou comentar essa folhinha, deixar o gabarito no finalzinho do vídeo. A correção. E estou com um livro, tá? Então, agora eu vou falar. Esse momento eu vou falar o livro. No finalzinho eu vou pegar a folhinha de reforço em casa, tá bom? Então, aí no livro, página 29, vem falando sobre a Conferência de Bandung. Então, Conferência de Bandung é o nome com o qual foi conhecido historicamente o encontro ocorrido nesta cidade da Indonésia entre os dias 18 e 24 de abril de 1955. 1955 é meada do século XX. E que reuniu os líderes de 29 estados asiáticos e africanos responsáveis pelo destino de 1 bilhão e 350 milhões de seres humanos, né? Então, tá aí, né, mais aprofundamento aí, vai dar origem aos blocos, né, dos países não alinhados. Ó, lá no finalzinho do seu livro, na página 29, no último parágrafo, é interessante você fazer o destaque aí, né? Ele fala assim, ó, por essa razão a Conferência de Bandung é considerada uma espécie de certidão de nascimento dos países, perdão, certidão de nascimento do bloco dos países não alinhados, que foi identificado como o bloco dos países do terceiro mundo. Eles não estavam aliados nem com a ideologia capitalista americana e nem com a ideologia socialista soviética. Então eles ficaram conhecidos como bloco dos países não alinhados ou terceiro mundo.
E hoje, professor, qual o nome desses países? Hoje são os países periféricos, tá? Não tem mais essa nomenclatura, né? Essa nomenclatura de primeiro, segundo e terceiro mundo. Essa nomenclatura, ela perdurou até ali 1989, 1991, com a reunificação alemã e com a abertura política e econômica da União Soviética, né? Então, hoje os nomes são países ricos e países pobres ou emergentes, ou seja, países centrais, que são os ricos, e os países pobres emergentes são os países periféricos. Não existe mais a nomenclatura de primeiro, segundo e terceiro mundo, como ele bem fala na página 30 aí do seu livro. Tranquilo? Página 31, interpretando. Vamos lá. Leia o texto e responda as perguntas. Ouvimos com frequência que o colonialismo está morto. Ele botou entre aspas, tá? Não nos deixemos enganar ou mesmo ser tranquilizados por isso. Eu lhes digo, o colonialismo ainda não está morto. Como podemos dizer que está morto enquanto grandes áreas da Ásia e da África não foram livres? E lhes peço que não pensem em colonialismo apenas na forma clássica que nós, da Indonésia e nossos irmãos em diferentes partes da Ásia ou da África, conhecemos. O colonialismo tem também uma roupagem moderna, sob forma de controle econômico, controle intelectual, controle físico real por uma comunidade pequena, porém estrangeira dentro de uma nação. É um inimigo hábil e determinado que aparece sob diversas formas. Não desiste facilmente de sua presa. Né? Ó, discurso de abertura da Conferência Afroasiática em Bandung, na Indonésia, em 1955. Número 1. A Conferência de Bandung realizou-se em abril de 1955 na Indonésia, com a presença de representantes de 29 países da África e da Ásia. Qual era o objetivo desse encontro? Vamos lá, aí ó. Seu objetivo era fortalecer as relações e promover o apoio entre as nações dos dois continentes, que já haviam alcançado a independência ou que lutavam para alcançá-la. Número 2. Qual resultado foi obtido por esse encontro? O resultado foi a proposta de manter uma posição de neutralidade e de não alinhamento automático nem aos Estados Unidos e nem à antiga União Soviética. Queda dos impérios coloniais. Olha só o que ele chama aí, ó. A Segunda Guerra Mundial deixou a Grã-Bretanha em grande dificuldade financeira, obrigando o governo a tomar medidas drásticas para recuperar a economia e atender às necessidades da população. Então, os grandes impérios, né, coloniais, eles vão cair aí porque houve, né, muito gasto, né, na Segunda Guerra Mundial. Então, não tinha mais como manter as suas bases fora do continente europeu. Era muito caro, né, manter as suas bases, né, tanto no continente africano quanto asiático. Então, muitos deixaram, né, voltaram para a Europa, né? Que é muito caro você manter aí, é muito caro você manter suas bases militares fora do seu continente ali local, né? Então isso vai haver um enfraquecimento desses impérios coloniais, tá? Simulando, página 34. Vamos lá. Página 34. Ó, ao visitarem a Índia em 1912, o casal de sociólogos ingleses Beatriz e Sidney Webb afirmaram: igualmente claro é que o indiano, às vezes, é um trabalhador excepcionalmente relutante para suar. Ele não se importa muito com o que ganha, prefere quase definhar de fome do que trabalhar demais. Por mais baixo que seja seu nível de vida, seu nível de trabalho é ainda menor. Pelo menos quando
está trabalhando para um patrão que não lhe agrada, e suas irregularidades são impressionantes. Então, a leitura do texto acima sugere uma situação de tensão no domínio colonial inglês na Índia. Indique 2 razões para a luta pela independência na Índia em 1947. Então, dentre as razões para a luta pela independência na Índia, podemos apontar o movimento nacionalista, iniciados por intelectuais hindus, o descontentamento das elites locais em relação ao domínio inglês no território indiano, entre outros motivos. 2 aí já está suficiente, né? B. Analise a utilização do trabalho como forma de resistência no processo de independência indiano. Então, o texto leva-nos a compreender que o descaso do indiano com o trabalho, principalmente daquele que está trabalhando para um patrão que não lhe agrada, traz referências aos empreendimentos ingleses na Índia. Página 35, ó, o desafio aí. Na página 35 temos quem? Temos aí de um lado Mahatma Gandhi e do meu lado direito Nelson Mandela. Mahatma Gandhi de 1869 a 1948 e Nelson Mandela de 1918 a 1913. Né? É o que ele fala aí, né? Observa as 2 imagens, depois faça o que se pede, né? Aqui, ó, são líderes que surgiram no período da Guerra Fria. Ambos lutaram, cada um à sua maneira, para o processo de descolonização da Ásia e da África. Realize uma pesquisa e produza um texto que explique as semelhanças entre a atuação política desses 2 líderes. Então vamos lá. Então ele fala assim, ó. Em conjunturas distintas, Mahatma Gandhi e Nelson Mandela adotaram estratégias pacifistas para conquistar autonomia política e reconhecimento de direito das populações que representavam. Eu transformei essa questão aqui para uma questão para o novo normal, tá, pessoal? 38. Desenvolva. Então ele fala assim, ó. O movimento hippie nasceu nas ruas de São Francisco, Califórnia, mais precisamente na esquina das ruas Highway e Angurri. Mas a maior celebração desse movimento de contracultura ocorreu em uma fazenda a alguns quilômetros de Nova York, perto da cidade de Woodstock, nos dias 15, 16 e 17 de agosto de 1969. 45 mil jovens se reuniram para uma celebração de paz, amor e música. Aí está o grupo aí, né? Grupo de hippies reunidos em um bosque próximo à cidade de Paris em 1967. Aí ele fala assim, ó. Associe o slogan "Faça amor e não faça guerra", uma das bases do movimento hippie, às críticas da participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Então, a famosa frase do movimento hippie associa-se ao contexto de intervenção, né, americana na Guerra do Vietnã. Simultaneamente, tal slogan defende a filosofia hippie, pautada no amor livre e na harmonia, bem como evidência a desaprovação, a interferência do governo dos Estados Unidos no continente asiático. Página 41. Com base nas informações do capítulo e em seus conhecimentos, explica o significado das palavras abaixo. Sionismo. Sionismo é um movimento que surgiu no século XIX na Europa. Seu principal objetivo era criar um Estado para a população judaica dispersa pelo mundo. O local requisitado era a Palestina, considerada a terra prometida dos antigos hebreus. B.
árabe-palestino. Então, indivíduo dotado de uma identidade árabe e que habita ou habitava a Palestina. Corresponde ao atual Estado de Israel, faixa de Gaza e Cisjordânia. Cisjordânia. É Cisjordânia. Falta um S ali, tá, pessoal? Aqui, ó, entre o I e o J é Cisjordânia. Deu um mole ali, tá? Letra C. C e D, né? Holocausto. Genocídio, né? De milhões de judeus. Genocídio é a morte indiscriminada, tá, pessoal? Genocídio de milhões de judeus realizado pelo Estado nazista alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Diáspora. Diáspora é saída, né? Dispersão, olha só. Dispersão forçada de grande número de imigrantes de uma comunidade ou etnia. Page 42. A descolonização, né? Ali, ó, o processo de descolonização na África começou a ganhar força após a Segunda Guerra Mundial, até porque os impérios coloniais eles vão sair enfraquecidos da Segunda Guerra Mundial, tá? Desenvolva 44. Desenvolva na 44. Então na 44 tem um gráfico aí, né? Ali eu analiso o gráfico abaixo. Então o número de países, na 50, 100, 200, 50, 100, 150, 200, né? A ampliação da ONU, tá vendo? Vai de 45 até 2000, até o ano 2010. Então, olha lá, ó, entre os anos de 1950 e 1945, a curva do gráfico que representa os integrantes das Nações Unidas sofreu uma expressiva ascensão. Explica o principal motivo desse fenômeno. Então, o fenômeno apresentado pelo quadro foi motivado pela descolonização de antigas possessões coloniais na África e na Ásia. O sucesso desse processo promoveu a criação de grande número de países na segunda metade do século XX, particularmente entre as décadas de 50 e 70. E para fechar aí o na prática, dá uma olhadinha na prática aí. Olha só que ele fala, ó, o continente africano vivencia um período de vibrante produção literária. Nas últimas décadas, escritores de diferentes países publicaram obras aclamadas em todo o mundo que abordam temas raros à história africana. No Brasil, por exemplo, essas obras são lidas por um número crescente de pessoas. Aí, né, no novo normal não dá para fazer isso, né, em grupo, né? Então aí, ó, escolha um escritor africano contemporâneo e faça uma pesquisa sobre a relevância de sua obra. Depois compartilhe o resultado da pesquisa com o professor e colega. Então, o que eu fiz aqui? Transformei essa questão para o momento atual. Então, eu pedi para que você faça uma pesquisa, botei dois autores aí, Emanuel Dongala ou Mia Couto, um dos dois, né? Ou um outro autor contemporâneo africano que você conheça, que você queira falar aqui. E você faz uma pesquisa aí e deixa no seu caderno que na volta, né, com previsão aí do dia 14, não é isso? Dia 14 de setembro, né? Daqui a 15 dias, provavelmente a gente deva estar de volta aí na sala de aula. Beleza? Toda segurança, é claro, né? Toda segurança direitinho. Tranquilo? Agora tá em mãos aí a folhinha aí, ó. Essa folhinha eu vou deixar o gabarito comentado no final, tá, pessoal? Que no final eu vou deixar o gabarito comentado. Então, essa folhinha aqui, né, é correspondente a essa semana, do dia 31, último dia aí do mês de agosto. Eu vou deixar o gabarito comentado aqui no final, tá? No final aqui do vídeo, pessoal. Ó, no final aqui do vídeo, ó. Olha ele, ó. Olha ele aí, ó. Tranquilo? Vamos lá aqui, ó. Leia o trecho da canção abaixo para responder a questão. Eu já li a questão tal. E ele fala assim, ó, a canção VAR, né? Composta por Bob Marley, a partir do discurso pronunciado pelo imperador da Etiópia,
Haile Selassie, na Liga das Nações, as ideias no discurso presentes na letra da canção acima está associado aqui, a letra C, né? Ó, ao pan-africanismo que defendia a existência de uma identidade comum aos negros africanos e aos seus descendentes. Né? John Moore nos Estados Unidos quis fazer isso, Simão Bolívar na América Hispânica, né? E agora também na África, né? Fazer um estado forte só com os africanos. E número 2, a primeira coisa, aqui, ó, a primeira coisa, portanto, é dizer-vos a vós mesmo: não aceitarei mais o papel de escravo, não obedecerei às ordens como tais, mas desobedecerei quando estiver em conflito com a minha consciência. Assim chamado patrão poderá sussurrar-vos e tentar forçar-vos a servi-lo. Direi: não vos servirei por vosso dinheiro sob vossa ameaça. Isso poderá implicar sofrimento. Vossa prontidão em sofrer acenderá a tocha da liberdade que não pode jamais ser apagada. Mahatma Gandhi, né? Aí ele fala assim, ó, acenderá a tocha da liberdade que não poderá jamais ser apagada. São palavras de Mahatma Gandhi, que no contexto da Guerra Fria inspiraram movimento como letra D, ó. O não alinhamento político, econômico e militar aos Estados Unidos ou à antiga União Soviética. Decisão tomada pelos países do terceiro mundo reunidos na Conferência de Bandung, na Indonésia. Número 3. Em 1955, reuniram-se em Bandung, na Indonésia, líderes de 24 estados africanos e asiáticos, representantes de uma população total de 1 bilhão e 350 bilhões de pessoas. 1 bilhão e 350 milhões de pessoas. Esta conferência tinha como principal objetivo político manifestar-se a política das novas nações independentes e lançar a política dos não alinhados, uma postura de equidistância em relações às superpotências representadas pelos americanos e pelos russos. 4. Em abril de 1955, convocados pela Indonésia e outros países libertados do colonialismo, reunidos em Bandung, representantes de 29 países da América do Norte, quando decidiram condenar o colonialismo, a discriminação racial e a corrida armamentista. A tese defendida pelos países do terceiro mundo na Conferência de Bandung, realizada na Indonésia em 55, que reuniu países emancipados na África e da Ásia, foi com a tese do não alinhamento. Você vê que as perguntas estão se repetindo, né? O não alinhamento. E para fechar aí, 6, importante para o processo de descolonização da Ásia e da África foi a solução em 1955 em Bandung, a defesa do não alinhamento automático com as grandes potências. Você viu aí que a 3, 4, 5, 6 foram com o mesmo assunto. Tá bom? Tranquilo, meus queridos? Então vou deixar o gráfico para vocês aí, dá uma olhadinha.
E a gente se encontra aí na próxima semana, aí, dia 7 de setembro. Vou deixar lá uma aulinha dia 7 de setembro, para você aí aquecer no feriadão. Tá bom? Forte abraço, fique com Deus e até o próximo encontro, hein? Tchau, tchau.